Graça e paz. O homem espiritual, de Otmani. Resumo do capítulo 6 do volume 2. A comunhão. Para adorar a Deus e associar-nos com Ele, temos que possuir uma natureza similar à dele. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, com nossa alma não conseguimos adorá-lo, e só conseguimos adorá-lo através do nosso espírito. O espírito do homem. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao 31. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. O espírito do homem conhece as coisas diretamente pela intuição e não pela dedução ou estudo. O primeiro passo para a comunhão com Deus é a revitalização do espírito do homem, para que ele possa andar segundo o Espírito. Esta é a lei básica da vida diária do crente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Falamos as palavras que o Espírito nos ensina, acomodando o espiritual ao espiritual. Portanto, para transmitirmos o conhecimento espiritual, precisamos tanto das palavras espirituais que o Espírito nos dá. Precisamos também das palavras espirituais que o Espírito nos dá. As verdades espirituais devem ser expressas em frases espirituais, pois buscar a vontade de Deus, obedecer seus mandamentos e proclamar sua mensagem são eficazes quando nascem da nossa comunhão com Deus no Espírito. O homem natural não regenerado e o homem espiritual. No versículo 14, o homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus e não as pode entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Não há nada no homem natural que o capacite para comunicar-se com Deus. Sua capacidade de pensar é tão corrupta quanto seus prazeres e paixões. Se o homem regenerado agir como não crente e procurar comunicar-se com Deus utilizando sua mente em lugar do Espírito, estará incapacitado para perceber as coisas de Deus. Versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. O crente espiritual conhece a mente do Senhor, porque sua intuição foi ativada. Os crentes espirituais e os carnais. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Irmãos, não pude falar-lhes como a espirituais, mas sim como a carnais. Todos os cristãos possuem um espírito regenerado, mas nem todos os cristãos são espirituais. A intuição de todos os crentes foi avivada, porém cada um deles deve permitir que sua intuição atue. Os cristãos espirituais não andam segundo a sua alma. Eles entregaram todas as faculdades da sua alma à cruz e a colocaram numa posição de submissão, para que assim sua intuição pudesse captar as coisas de Deus. Depois disso, sua mente, emoções e vontade passarão a aceitar a revelação. Isto, porém, não acontece com os cristãos carnais. Eles têm todas as oportunidades para serem espirituais, porém se mantêm presos à carne pecadora, a seus próprios pensamentos, emoções e vontade. Estão tão ocupados em seguir a carne que não têm tempo para prestar atenção à voz suave de sua intuição. Pois a voz do Espírito é normalmente muito silenciosa, e não pode ser ouvida a não ser que se preste muita atenção. Um crente recém-nascido, de novo,
é ainda um bebê espiritual que precisa crescer. Todo crente precisa exercitar sua intuição para que ela se torne altamente sensível. Ter conhecimento bíblico e dons espirituais sem ter um espírito mais forte e mais sensível ao Espírito Santo não é evidência de crescimento espiritual. Nosso espírito, que nos capacita na comunicação com Deus, é que precisa crescer. A pregação, o conhecimento bíblico e os dons são coisas puramente externas, enquanto a intuição é interna. Precisamos desenvolver nosso espírito para que atinjamos a maturidade espiritual. Precisamos nos preparar para servir a Deus com nossa intuição, para conhecermos mais de Deus intuitivamente, para recebermos sua revelação em nossa intuição. Pois só quem tem uma intuição viva é que goza de uma comunhão ininterrupta com Deus. Esse conhece as verdades profundas de Deus. O espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação são fundamentais para a nossa comunhão com Deus. Necessitamos da sabedoria para conhecermos o que é de Deus e o que é de nós mesmos. Ela também nos ajuda a discernir as fraudes do inimigo e seus ataques. Portanto, precisamos suplicar que Deus dê sua sabedoria e revelações ao nosso espírito. Compreensão ou entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Que sejais plenos de todo o conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis de modo digno do Senhor, agradando-o em tudo, produzindo fruto em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vemos assim que o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus é precedido do entendimento espiritual que produz uma vida de obediência fiel a Deus, na qual o crente vive para agradar a Deus, produz fruto em toda boa obra e aumenta seu conhecimento de Deus. Esta compreensão espiritual originada no Espírito transforma aquilo que o crente compreendeu em vida. A revelação é o que recebemos de Deus, e o entendimento nos ajuda a compreender o que nos foi revelado. A compreensão espiritual torna claro o significado de todos os movimentos dentro do nosso espírito, de modo que possamos compreender a vontade de Deus.